A cena é conhecida por praticamente todo mundo. Ela aparece em livros, aulas e matérias escolares como símbolo de um marco histórico, a chegada dos portugueses ao território que hoje chamamos de Brasil. Durante muito tempo, essa história foi resumida de forma simples, como se o país tivesse sido descoberto por volta do ano de 1500. Mas essa ideia não reflete a realidade completa. Muito antes de qualquer embarcação europeia aparecer no horizonte, essa terra já era habitada. Não por poucas pessoas, mas por milhares. Estimativas indicam que cerca de 3 milhões de indivíduos já viviam aqui naquele período, organizados em diferentes grupos com suas próprias culturas, línguas e modo de vida. Essa população são conhecidas como povos indígenas e são considerados os verdadeiros habitantes originários do território brasileiro. A grande questão, então, deixa de ser quem descobriu o Brasil e passa a ser outra. Como esses povos chegaram até aqui? Para responder isso, é necessário voltar a milhares de anos no tempo, muito antes de qualquer registro escrito. A presença humana no território brasileiro é estimada de forma mais conservadora, em cerca de 12 mil anos. No entanto, há estudos que apontam para uma ocupação ainda mais antiga, podendo chegar a 40 mil anos. Essa diferença existe porque ainda não há consenso absoluto entre os pesquisadores. O que existe são hipóteses baseadas em evidência arqueológica, fósseis e análises científicas. E para entender essa hipótese, é preciso ampliar o olhar, não apenas para o Brasil, mas para todo o continente americano. Antes de chegar aqui, esses grupos humanos precisaram primeiro chegar à América. E isso levanta uma pergunta fundamental: de onde eles vieram? A teoria mais aceita atualmente aponta para a Ásia como um ponto de origem. Segundo essa hipótese, a população asiática teria migrado em direção ao continente americano durante um período conhecido como a Última Era Glacial, que ocorreu há cerca de 20 mil anos. Naquele tempo, o clima da Terra era muito diferente do atual. Grandes quantidades de água estavam congeladas nas calotas polares, o que fazia com que o nível do oceano fosse mais baixo. Com isso, regiões que hoje estão submersas ficavam expostas. Uma dessas regiões é chamado de Estreito de Bering, que atualmente separa a Ásia da América do Norte por uma faixa de mar. Durante a Era Glacial, esse espaço funcionava como uma ligação natural entre os dois continentes. Essa conexão poderia ter sido uma faixa de terra contínua ou até mesmo uma área congelada, permitindo a travessia de grupos humanos a pé. Foi assim que, segundo essa teoria, a população asiática teria alcançado o território da América do Norte. Esse processo teria ocorrido entre aproximadamente 12 e 15 mil anos atrás, embora existam hipóteses que sugerem datas ainda mais antigas. Mas é importante destacar, não existe uma única resposta definitiva. Muitos pesquisadores defendem que não houve apenas uma migração, mas sim várias em momentos diferentes. Esses grupos humanos não estavam explorando o mundo com o objetivo de descoberta. Eles eram, em sua maioria, caçadores e coletores. Viviam em constante deslocamento, seguindo rotas que ofereciam melhores condições de sobrevivência, com disponibilidade de água, alimento e clima favorável. Ao chegar à América do Norte, esse grupo encontrou desafios naturais significativos. Em algumas regiões, havia uma enorme barreira de gelo que dificultavam a passagem. Diante disso, a movimentação ocorreu principalmente em direção ao sul, onde as condições eram mais acessíveis. Com o passar do tempo, essa população foi avançando pelo continente, ocupando novas áreas e se adaptando a diferentes ambientes. Esse processo de deslocamento pode ter ocorrido ao longo de centenas de anos, um período relativamente curto quando comparado à escala da história humana. E foi assim que eventualmente esses grupos chegaram à América do Sul. Evidências importantes que sustentam essa teoria foram encontradas em diferentes regiões do continente. Um exemplo é o sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, onde foram identificados vestígios de presença humana datados de aproximadamente 13 mil anos. Outro ponto relevante está na América do Norte, com registro associado ao chamado povo Clovis, considerado uma das primeiras culturas humanas do continente. A relação entre esses achados sugere que houve um processo contínuo de ocupação
com um grupo se deslocando gradualmente do norte para o sul. No território brasileiro, uma das descobertas mais importantes foi o fóssil conhecido como Luísa. Trata-se do esqueleto de uma mulher que viveu há cerca de 11.000 anos. Seus restos foram encontrados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e são considerados uma das evidências mais antigas da presença humana no Brasil. Além disso, existem outros locais que reforçam possibilidades de uma ocupação ainda mais antiga. Um dos mais conhecidos é o Parque Nacional da Serra Capivara, no Piauí. Ali foram encontrados vestígios que alguns pesquisadores interpretam como sinais de presença humana há até 43.000 anos. Apesar disso, essas datas ainda são debatidas dentro da comunidade científica. Independentemente da precisão exata dessas estimativas, o que se sabe é que, ao longo do tempo, esses primeiros grupos deram origem a uma enorme diversidade de povos indígenas. Quando os europeus chegaram ao território em 1500, essa população já estava amplamente distribuída, vivendo de acordo com seus próprios sistemas sociais, econômicos e culturais. A chegada dos colonizadores marcou o início de um período extremamente difícil para esses povos. Ao longo dos séculos seguintes, fatores como doença, conflito, exploração e perda de território levaram a uma redução drástica da população indígena. De centenas de grupos existentes, muitos desapareceram completamente. Estima-se que das mais de 1.000 nações indígenas que existiam, cerca de 700 foram extintas ao longo do tempo. Esse processo não ficou restrito ao passado distante. Em período mais recente, diversas comunidades continuam enfrentando desafios relacionados à preservação de suas terras, acesso e recursos básicos reconhecidos de seus direitos. Dados recentes indicam que a população indígena do Brasil gira em torno de 1,7 milhões de pessoas, representando uma pequena parcela da população total do país. Apesar da dificuldade, existem movimentos organizados que buscam garantir a preservação desses povos, defendendo seus territórios, culturas e formas de vida. Essas iniciativas são fundamentais para manter viva a história e a identidade dessa comunidade. Além disso, é importante reconhecer que os povos indígenas não fazem parte apenas do passado. Eles continuam presentes, contribuindo com sua cultura, conhecimento e tradição para a diversidade do Brasil atual. Cada povo possui característica própria, desde a língua até o costume, refletindo uma riqueza cultural extremamente ampla. Compreender essa história vai muito além de rever conceitos aprendidos na escola. É reconhecer que o território brasileiro já tinha vida, organização e história muito antes da chegada dos europeus, e que os verdadeiros primeiros habitantes dessa terra foram aqueles que viveram aqui por milhares de anos, construindo, adaptando e preservando sua forma de essência. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar para mais vídeos como esse.